E eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado o meu convite, porque é uma pessoa muito querida, tenho um carinho muito grande por ela. E falando desses 4 pilares aqui, o que ela vai contar para você só vai confirmar tudo o que eu disse. Para hoje ela está vivendo o que ela vive, ela precisou entender, e eu vou deixar que ela mesma conte essa história para vocês. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês me desculpem a voz, que eu estou um pouquinho resfriada, a voz de pastor. A Fabíola me convidou, né, para dar esse testemunho, e foi com muita alegria que eu aceitei. Um desafio enorme para mim, porque eu sou uma pessoa muito fechada, muito tímida, assim, então para mim é um grande desafio estar me abrindo aqui com vocês. Mas eu não podia deixar de aceitar, porque igual a Fabíola falou, faz tempo já que Deus está tocando meu coração para me poder levar um pouquinho da minha história para as outras pessoas também e tentar mostrar um pouquinho do que Ele fez na minha vida, sabe? Eu conheci a Fabíola há uns 4 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que eu estava passando por um momento na minha vida, assim, muito complicado, eu estava uma vida toda desequilibrada, eu não cuidava da minha saúde, a ansiedade estava tomando conta, eu vivia só em função do meu trabalho, então, assim, eu estava vendo que eu realmente precisava de ajuda, sabe? E por eu ser uma pessoa muito fechada, eu tinha muitas crenças que eu precisava romper. E Deus colocou um anjo na minha vida, uma amiga de trabalho, que a gente conversando, ela vendo a minha situação, vendo que eu estava já precisando mesmo de ajuda, e ela me indicou a Fabíola. E eu comecei esse processo de terapia com ela, há uns 3, 4 anos atrás, e foi ali que eu comecei aos poucos a desconstruir as crenças que eu tinha, de incapacidade, de começar a equilibrar mesmo a vida assim, de forma geral. Eu via que eu não cuidava da saúde, que eu vivia só em função de trabalho mesmo, não pensava em mim mesmo, não olhava para dentro, eu era uma completa estranha para mim mesma, né? E nesse processo de terapia a gente foi aos poucos desconstruindo muita coisa e, assim, num determinado momento eu vi que estava conseguindo equilibrar ali umas 3 perninhas da cadeira, né? A gente vai reconhecendo ali esses pilares, mas chegou num momento que eu estava vendo que eu tinha um problema muito sério com a questão da bebida. Apesar de eu ter equilibrado emocional, já tinha organizado muita coisa na minha vida em relação ao trabalho, tinha focado mais em mim, nos meus sonhos, coisas que eu não tinha. Antes eu não tinha sonhos, eu não parava para olhar para a minha vida. E aí eu fui vendo essa questão da bebida, o quanto que ela estava me influenciando, sabe, nisso, que eu não estava prestando atenção na minha vida, eu estava vivendo uma vida tocada. E nessa questão da bebida eu estava vendo tanto que ela estava me fazendo mal, né? Principalmente na parte emocional, porque sempre depois das bebedeiras vinha a ressaca moral, a ressaca física, e eu era aquela pessoa que gostava da balada mesmo, da farra, não tinha tempo ruim não, mas foi chegando num ponto que ela estava me dominando, sabe? Que chegava, eu não conseguia ficar um fim de semana mesmo sem beber, era uma coisa que estava realmente me fazendo mal. E você era que levava, não é? Eu que era a que carregava a cerveja com a turma, que fazia não parar. E foi chegando. Eu era a que animava a turma com essas. Por quê? Aí eu fui entender o porquê que eu bebia. E a chave mesmo foi quando eu descobri o porquê que eu bebia. Que por eu ser muito fechada, muito tímida, eu precisava do álcool para me soltar, para ficar mais leve, para conversar, para interagir com todo mundo. E isso era algo que eu não percebi. Eu tinha essa necessidade do álcool para me soltar, para interagir, para fazer parte daqueles ambientes que às vezes não me fazia bem. E quando eu descobri isso, eu comecei a querer mudar, porque eu estava vendo o mal que estava me fazendo e eu comecei a querer mudar. E até aí a questão espiritual não tinha entrado na minha vida, porque eu tentava eu mesma parar por conta própria, não conseguia, ficava um tempo, voltava ainda pior, e ninguém percebia. A maioria das pessoas, se você perguntar hoje, você fazia mal nenhum para ela, nunca se abriu. Mas é porque eu era muito fechada, dificilmente eu mostrava isso para as pessoas, que o mal que estava me fazendo por dentro do bebê. E aí foi aí que começou a questão espiritual. Como eu tentava parar e não conseguia, eu fui começar a acompanhar o meu lado espiritual. Aí foi nessa época que a Fabíola começou as lives no Instagram, eu comecei lá atrás a acompanhar ela bem no início, e vendo ela fazer todas essas mudanças na vida dela, eu comecei a olhar para a minha vida também. Falei assim, o que aconteceu com a minha vida espiritual? Onde que eu perdi?
onde que eu parei? Que eu não era sempre assim. Na minha adolescência eu participava dos movimentos da igreja, eu participava, né, das obras, eu era muito ativa. E eu comecei a enxergar que o momento que eu tirei Deus da minha vida foi o momento que a vida entrou. Aí me reforçou mais uma vez a necessidade de parar, sabe? Eu vi que foram 20 anos, foram muitos anos nessa vida que Deus não participava, né? Onde a vida entrava, Deus não estava. E eu fui me afastando totalmente da presença de Deus, não participava de nada mais, julgava muito, era muito... tinha muita crença, né, em relação à religiosidade. Eu acho que isso me afastou muito, sabe? E foi aí que eu fui acompanhando a Fabíola, eu fui voltando aos poucos a ter a espiritualidade, que não dependia de religião, dependia de mim com Deus. E como eu tinha me afastado totalmente dele, eu via que era isso que estava me desandando. Aí eu fiz um propósito com Deus de que eu ia me afastar de tudo que me afastava dele, principalmente a bebida. E foi aí que eu consegui aos poucos, estou caminhando ainda aos poucos, a voltar, né, a ter essa presença de Deus na minha vida. Hoje em dia, eu penso muito que o que mais pesou quando eu tive essa consciência, não foi nem a bebedeira, não foi nem as ressacas físicas, morais, os amigos, as oportunidades que eu perdi, não foi isso que pesou demais, não. O que pesou mais foi a ausência de Deus, sabe? Esse tempo todo que eu perdi longe dele. E mesmo ele estando perto de mim esse tempo todo, que o tanto que ele me abençoou, mesmo eu não merecendo. E foi isso que me levou, ele me chamou de volta, e hoje em dia eu posso dizer que nada preenche como a presença de Deus, nada. Não adianta a gente buscar no mundo, em bebedeira, em farra, se a gente não tiver Deus na vida da gente. Tá? E hoje em dia só bênçãos, eu tenho demais a agradecer a Deus pela oportunidade de recomeçar, porque muitos amigos, muitas pessoas próximas não tiveram essa oportunidade que eu tive de voltar. E eu agradeço demais a Deus ter colocado a Fabíola no meu caminho, que através dela, alimentando todos os dias no canal a espiritualidade da gente, eu dei passos assim que eu nunca me imaginei. Eu nunca me imaginei fazendo jejum, nunca me imaginei indo em igreja de crente, nunca me imaginei, né, acordando 3 horas da manhã para orar. Mas assim, é maravilhoso, gente. Deus dá espaço para Ele que Ele vai agir na vida de vocês. E conta, Ali, que você também teve um momento que você quis confrontar se aquilo realmente estava acontecendo ou não, que você falou assim, eu vou beber. Não, várias vezes. Por várias vezes eu tentei. Falei assim, não, eu vou largar isso pro lado, eu vou beber. E eu não conseguia. Parece que não descia mais. Eu tentei. Confesso que eu tentei voltar para a minha vida antiga, mas Deus não deixa. Ele sabe o tanto que custa, né?